Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem fala é Lúlia Bel e o que a gente vai dar uma olhadinha hoje? A gente vai ver quais são os prognósticos para o próximo mês. No caso, não importa o mês que eu esteja gravando, a tiragem é temporal, mas a partir do momento que você está aqui, que a sincronicidade te trouxe, né, a este vídeo, a gente vai ver um mês para frente, tá? Então a gente vai ver basicamente as energias que vão estar envolvidas, vai pegar um pouco do seu campo espiritual, um pouco do seu campo afetivo, do campo das amizades. Vamos ver o que vai ser trazido aqui pelos vários oráculos que aqui estão presentes, né? Então, se você quiser, você dá uma pausa no vídeo para sintonizar melhor com as opções. São 4 opções. A primeira opção a gente tem a asa, tá? A segunda opção a gente tem a pena azul. A terceira opção a gente tem a moeda chinesa. E a quarta opção a gente tem a chave, tá? Então, sintonize qual será a opção que mais tem relação com você agora, nesse momento. Eu vou começar aqui pela opção número 1. Deixa eu retirar as outras. E vamos ver o que está vindo no próximo mês para você. O que está chegando por aí. Qual é a energia que está chegando? Para quem escolheu a opção da asa. Então vou abrir todas as cartas. Saiu do oráculo Sakura Card Captor, saiu a flecha. No tarô saiu o 6 de copas. No Romance Angel saiu curando questões familiares. No oráculo celta saiu cura do coração. Na carta dos anjos saiu Matariel, anjo da chuva. Saiu do oráculo de Ísis, verdades reveladas. O animal, a águia. E saiu a mensagem do I Ching. É na solidão que você encontra calma para estabelecer seu equilíbrio, a imobilidade. Vamos ver aqui. Depois eu leio toda a mensagem. Vamos começar então com a carta da flecha do oráculo Sakura Card Captor. E a gente tem aqui um símbolo de energia muito grande. Então vai ser um mês em que você vai ter que estabelecer certas metas e agir até com o que pode parecer para algumas pessoas certa agressividade. Mas na verdade é uma energia de determinação muito forte, porque é como se você delineasse o que você quer para você, um objetivo, e você seguisse com tudo para ali. Geralmente marcam as pessoas muito determinadas, muito focadas, às vezes profissionalmente, em projetos. Pode até ser no campo afetivo também, mas marca essa questão de você ser uma pessoa obstinada, de você buscar aquilo que você quer. E vai ser um mês muito focado nisso. Geralmente, essa carta ela aponta para conquistas rápidas. Até porque tem relação com flecha. Flecha você dispara, você nem vê, né? Aquilo vai rápido. Então, geralmente fala de conquistas rápidas, coisas que chegam rapidamente, né? Então, se você estiver esperando para começar alguma coisa ou aguardando o resultado de alguma coisa, se você já lançou a sua flecha, né? Você já atirou no seu alvo, parece que a conquista vem rápido, tá? É uma carta de muita eficiência. Então, se for em relação a trabalho, a gente vai ver esse lado muito forte dessa eficiência acontecendo, tá? Aqui a gente tem o 6 de ouros, que vai estar falando... 6 de ouros não, 6 de copas, desculpa. O 6 de copas que está falando que esse mês, talvez ele traga um pouco de nostalgia com relação a tempos passados. Pode ser que algumas pessoas do passado retornem na sua vida, ou você retome alguma coisa que você já vinha fazendo no passado, você volte para essa área.
tá? E fala de alguma coisa relacionada ao afetivo. Então, realmente, pode ser algo que você gostava de fazer, gostava de realizar, como pode ser uma pessoa de quem você gostava que retorna e busca algum tipo de reconciliação, algum tipo de conversa para relembrar os velhos tempos. Pode marcar pessoas também que marcam a nossa infância, não necessariamente, tá? Isso pode ser, em alguns casos, pessoas que marcam até tempos mais remotos, como a infância. Mas se não for o caso, simplesmente é alguém com quem você já teve algum tipo de relacionamento, algum tipo de interação, e você vai estar matando as saudades. Essa carta ela pode falar de saudade. Você com saudade de alguém ou alguém com muitas saudades suas, certo? A gente tem agora aqui a carta do Romance Angels, que fala de curar questões familiares. O que a gente pensa aqui, né? Tá falando aqui que a sua vida amorosa se beneficia de acordo com que você perdoa, de um modo que quando você perdoa os seus pais, né? Então, fala daqueles padrões que a gente repete familiares. Pode ser daquelas pessoas que a gente acaba se afinizando porque a gente cresceu daquela maneira, foi educado daquela maneira, e a gente tem aquele modo de demonstrar afeto. E isso precisa ser curado, ou seja, certos padrões talvez não sirvam mais para você. Vamos falar assim, por exemplo, você tem uma figura paterna que é muito rígida. E aí, se você for mulher, você pode procurar alguém, no caso um homem, que tenha também esse mesmo protótipo, né? Mesma forma de agir, de ser rígido, de ser difícil de alcançar. E aí você fica buscando sempre uma pessoa que às vezes te rejeita. Você acaba repetindo um padrão, certo? Então aqui fala para você curar. No caso, falando de homem, de mulher para homem, mas pode ser de homem para mulher, e pode ser de homem para homem, de mulher para mulher também. Às vezes tem casos que são ao contrário, você tem uma figura... você pode ter uma figura paterna muito rígida e você se torna uma pessoa rígida, porque você acredita que aquela é a figura mais forte, que você tem que repetir essa mesma história e acaba não abrindo seu coração para ninguém. Então, olhando por esse prisma, a gente repara que talvez existam coisas nesse mês vindouro que você tenha que observar se você não está repetindo um padrão de acordo com a vivência dos seus pais, aqueles pais que brigam muito, aí você procura um relacionamento que tem muita briga, tá? Por exemplo, tá? São exemplos, cada pessoa tem uma vivência, uma situação e uma forma de lidar. E muitas pessoas conseguem transformar esse modelo, como tem outras que não conseguem, que repetem os mesmos modelos. E aqui fala que é o momento de você não repetir esse modelo. Até porque aqui essa carta, como eu te falei, remete à infância, então é um mês para você refletir muito sobre o que já aconteceu no passado para você, suas maneiras de amar, sua forma de se expressar, se você se abre, se você não se abre, ou se você se abre demais, que às vezes acontece isso também, né? Então talvez você tenha que olhar mais para as suas metas, para aquilo que realmente tem relação com você, com seu destino, ser mais focada, não se perder tanto, talvez, nesses passados. Você olhar para algo, direcionar para o presente, né? A flecha é uma carta muito presente, muito de você estar no agora, né? Você ter aquela meta, você colocar sua energia integralmente nela. Tá? Então não tem muito espaço para passado, você tem que deixar o passado para trás e colocar essa meta muito bem estabelecida. Então, no seu campo afetivo, você verifique até se essa relação passada, tá? Não pode estar trazendo algum desses padrões e que você precisa agir de uma maneira diferente. Ver o que você está procurando nessa pessoa, se essa pessoa é exatamente o que você precisa, ou se você está tentando curar um lado seu que está complicado, se essa pessoa ela está servindo para te ajudar a transformar isso ou para reafirmar isso. É claro que tem certos padrões que a gente traz que também são positivos,
tá? Só que aqui, como no caso está falando de cura, está falando dos padrões negativos, padrões que são problemáticos e que não vale a pena repetir. E aí você precisa ver se você não está colocando isso numa outra pessoa. Aqui eu vou tirar um pouco das frases. Se você pensa em alguma pessoa, eu vou até tirar duas frases aqui para ver o que pode trazer. Se tiver alguma relação do passado, saíram duas frases até um pouco antagônicas, né? Porque falou, prefiro estar solteiro agora, ou solteira. A gente pode trocar o solteiro ou solteira por sozinho, tá? Às vezes a pessoa até pode ter um relacionamento ou ter alguma outra questão, mas ela prefere estar só agora. E fala ao mesmo tempo que ela quer estar só a sós com você. Então eu vejo que possivelmente você está afastado de alguém, mas essa pessoa ela quer te encontrar novamente e quer ter um momento a sós com você. Talvez às vezes seja complicado vocês ficarem sozinhos, né? Mas aqui tá falando que essa pessoa quer ter um momento a sós com você, tá? Se você não tá pensando em ninguém, não reconhece que existe alguém do passado, simplesmente foque na questão dos padrões. Você não está olhando para um outro, repetindo padrões da sua infância, tá bom? Aqui a gente tem também a carta da cura do coração. Basicamente essa carta ela fala de feridas, traumas passados, questões que a gente carrega com a gente, que a gente precisa trabalhar. Então tá falando novamente, só está corroborando com o que a gente está vendo aqui sobre curas de situações passadas, né? Retorno, talvez você tenha tido seu coração ferido, seu coração partido, e aí seja o momento de você realizar essa cura, olhar para você, principalmente se amar, né? Vem aquela questão que é um pouco clichê, a gente fala, é preciso se amar antes de amar o outro, mas é justamente para você encontrar a verdade do afeto, né? E não simplesmente na carência ficar procurando uma outra pessoa ou se agarrando a uma outra pessoa. Às vezes é mais uma questão de você olhar para as suas feridas pessoais e com isso, buscando essa cura, você se amar mais, sentir mais prazer na vida, não sentir um buraco no coração, não sentir um vazio, não sentir tristeza. Claro que são sentimentos naturais, mas aqui está falando que é um momento em que você busca cura disso, buscar o que faz bem para você, se colocar em primeiro lugar, você olhar muito para esse chakra cardíaco, esse chakra do meio do peito, né, que ele brilha numa cor verde. Você pode ouvir mantras relacionados ao chakra cardíaco, né, entonar esses mantras. Você pode usar pedras verdes, né, no caso é muito bom esse aqui, o quartzo verde, para equilibrar esse chakra, tá? Você usa durante um tempo para poder resolver essas questões de feridas emocionais. Então, olhando esse jogo, a gente percebe que talvez alguém tenha te machucado no passado e que às vezes vocês ficam enredados em situações que vocês repetem, que já é um padrão pessoal de vocês, que vocês precisam transmutar esse padrão, que vai ser a cura do seu coração, né? E aqui também a gente tem o anjo da chuva. Esse anjo ele também fala de uma grande limpeza, tá? O Matariel, anjo da chuva. Também fala de fluxo, a chuva que tudo lava, faz germinar as plantas. Esse momento de você deixar fluir, né? Sair aquelas emoções negativas, não renegá-las, simplesmente você olha para elas e deixa aquilo fluir. Deixar que isso seja lavado, né, limpo de você. Isso vai ser a cura do coração. Quando eu vejo aqui também essa carta, ela me lembra muito a questão da água, de você ter contato com a água de modo geral. Pode ser o mar, pode ser a cachoeira, pode ser a própria chuva, como simplesmente se hidratar muito, beber muita água, fazer mentalizações no chuveiro, esse tipo de coisa. Porque de alguma forma isso vai estar te ajudando a se livrar de sentimentos e emoções negativas que você vem estar carregando, tá?
Aqui a gente tem a carta das verdades reveladas, e até olhando por aqui eu vejo que é possível que você venha realizar uma reconciliação com alguém do passado retorne, ou você venha simplesmente se reconciliar com o seu passado, algo do passado que precisa ser transmutado e você fazer as pazes, sabe? Ao invés de ficar remoendo e chovendo no molhado, nessa água da chuva aqui, você olhar para a verdade através das coisas, através dessa situação, e admitir que nem tudo é o que parece, nem todas as pessoas mostram exatamente o que elas são ou como elas são. Então, se for uma questão relacionada a alguém do passado, pode ser uma pessoa que não tenha sido totalmente verdadeira, né, ou verdadeiro com você, embora a gente tenha aqui a carta da flecha, que pode revelar alguma verdade, como a gente também tem essa carta falando de verdades que são reveladas também, né? Que você levanta os véus e as máscaras que alguma pessoa, alguma situação possa estar atrapalhando, tá? Então, essa carta ela fala muitas vezes que às vezes a gente sofre de uma série de ansiedades, de depressão, por motivos de pessoas que não são verdadeiras com a gente, mas que talvez seja preciso nesse momento uma revelação. Eu vejo aqui, talvez alguma pessoa do passado não tenha dito a verdade, ou você não disse a verdade para essa pessoa, e esse mês que vai estar chegando seja um momento propício para que as verdades sejam ditas, mesmo que doam, mesmo que furem igual uma flecha. Essas verdades precisam vir à tona. Essas questões precisam ser colocadas na mesa, as cartas precisam ser colocadas na mesa, né? Você tem que falar a sua verdade. E aí, a gente tem aqui a carta do I Ching, que fala imobilidade. 52, hexagrama 52. É na solidão que você encontra calma para restabelecer o seu equilíbrio. A parada faz parte do caminho. Pare um pouco para recuperar a tranquilidade e as energias. Não olhe para trás. Siga em frente, agindo corretamente, será possível retomar a ação. Então aqui fala para você dar um passinho para trás antes de seguir para frente. Mas é um momento de você recolher e recuperar suas energias. Mas também aqui a gente vê escrito, não olhe para trás, siga em frente, que lembra muito a carta da flecha e essa carta da verdade. Então acredito que nesse próximo mês alguma verdade, alguma coisa mal resolvida vai se resolver, vai ter solução, tá? O que ficou travado, o que te feriu, pode ser uma pessoa que você tem que conversar e se reconciliar, falar as suas verdades, ouvir o que o outro tem a te dizer, e com isso a verdade virá à tona, tá? Podem ser sentimentos, pode ser uma declaração, tá? Pode ser qualquer coisa nesse sentido. Alguém que mentiu para você e a verdade é descoberta. Algo que te deixou chateada e você fala, no final das contas eu estava certo. Ou eu estava certa e agora a pessoa está mostrando quem é, tá? Então pode ser um mês que envolva esse tipo de revelação. E aqui a gente tem também a carta da águia, que é uma carta que fala de você contemplar as coisas do alto, ou seja, você, aqui está falando em mobilidade, você vai recuar um pouco, você vai contemplar essa situação. É possível que essa pessoa não esteja próxima a você agora e você vai poder observar melhor a situação. E é uma carta que fala muito de racionalidade, ela é um símbolo do ar, então a gente fala de você racionalizar uma situação, você olhar com a sua lógica, talvez não tanto pelos sentimentos. Ou seja, está muito aqui voltado para uma questão da verdade, de uma verdade a ser revelada, uma conversa a ser feita, colocar os pingos nos is. Talvez se você tiver que voltar para algum lugar ou para alguma pessoa, vai ter uma DR, vai ter uma discussão de relacionamento. É algo que precisa ser dito para que o seu coração possa ser curado, lavado. Você vai lavar a alma, a partir do momento que você disser tudo o que você precisa, sua alma vai ser lavada.
ou pode ser com relação a uma outra pessoa que apareça na sua vida ou importante na sua vida que esteja sentindo a necessidade de te dizer algo. Vai ser um momento, aquele momento da DR, da discussão de relacionamento, né? De você fazer as suas revelações e ouvir as revelações do outro. Até as frases que saíram aqui com relação ao curando as questões familiares, diz que talvez seja uma pessoa que queira ficar sozinha agora, que você não esteja tendo contato, mas ao mesmo tempo é alguém que quer estar a sós com você. Ou seja, alguém que quer estar a sós possivelmente para conversar com você, para te dizer alguma coisa ou revelar algo, tá? Vou tirar aqui os charms para finalizar essa leitura. Vamos lá. A gente tem a cegonha sinalizando que no próximo mês virão novidades ou algo novo irá nascer. Talvez algum projeto, alguma ideia ou até esse relacionamento venha a renascer. Para algumas pessoas pode representar literalmente bebê a bordo. Tá? Algumas pessoas podem ter esse significado. A gente tem aqui o coelho, que é um símbolo de fertilidade. Então pode ser fertilidade de ideias, de oportunidades, como até fertilidade mesmo no sentido também ligado à cegonha, né? Se você planeja aumentar a família, vai estar propício no próximo mês. Vai que essa pessoa volta e vocês resolvem ter um filho. Para alguns casos, tá, gente? Não são todos os casos. Pode ser simplesmente algo novo e que isso vai crescer. Isso vai se multiplicar, vai ser super positivo. Tem um lado aqui de sensualidade grande, mas também de tentação, ilusão. Precisa verificar, tirar o véu das ilusões, como diz aqui, né? São as verdades desveladas, a gente precisa tirar o véu de algumas ilusões, mas ao mesmo tempo tem bastante atração aqui. Possivelmente alguém, fala também no campo de amizades, vai ser um mês benéfico para reencontro de amizades, talvez você reveja amizades antigas. Aqui essa carta do carretel fala de algum rolo, alguma situação para você que não ata nem desata e que você precisa resolver. Tá enrolado ainda. Pode ser no campo afetivo, principalmente, tá? Mas eu tô vendo aqui uma disposição muito grande para no próximo mês ter uma resolução. Saiu a palavra mediocridade. Vamos ver o que mais tem aqui. Saiu a palavra autoridade. Saiu a palavra sonho e saiu a palavra não. É possível que esse passado ou um certo padrão que você tenha repetido não te sirva mais. Aí a gente fala em mediocridade no sentido de talvez você esteja repetindo uma coisa que não esteja te dando valor, o valor que você merece. Fala para você recuperar a sua autoridade, a sua autonomia. Ou pode falar também de você no relacionamento com alguém que se acha uma autoridade, que se acha muito e fica te enrolando, tá? E por isso você precisaria ter essa discussão de relacionamento, botar os pingos nos is com essa pessoa. Até porque se é o sonho, talvez tenha muita fantasia ligada a ela. Tem aqui a sereia também. A sereia, ela tem aquele canto que envolve os marinheiros. Então, no final das contas, ela pega os marinheiros, afoga e leva para o fundo do oceano, né? Então, pode ter relação com isso, de você sonhar, fantasiar um pouco, e é necessário uma dose de realidade. E saiu a palavra não. Talvez você tenha que dizer não para alguma situação que tenha, para que ela não se repita mais, ou porque não é exatamente o que você quer. De qualquer maneira, eu vejo a verdade se destacando muito aqui. Usar muito a sua intuição. Provavelmente você já tem uma ideia do que vem pela frente e tá falando para você seguir bastante conselhos, os sinais, até dos oráculos, desses oráculos, de outros que você vem ouvindo por aí, para você unir essas informações e seguir a sua intuição. A gente tem aqui o símbolo da aranha, que fala da teia do destino. Ou seja, é possível que essa pessoa retorne por uma questão de destino mesmo. É algo que está relacionado à rede da vida e que coloca essa pessoa de volta no seu caminho para você resolver. Então tem uma questão de destino aí.
Se você não está pensando em alguém específico, está falando que o destino vai te trazer alguma resposta no próximo mês sobre padrões e coisas que você está repetindo, e que isso vai mudar. Você vai curar seu coração e conseguir mudar. Você mesma vai ser o tecelão ou a tecelã da teia da sua vida. Você vai construir o seu caminho. Saiu aqui o tubarão, que pode falar de uma certa... Por um lado, pode falar de alguém no seu caminho, né? Como eu falei, que seja uma autoridade. Quando a gente fala um tubarão, geralmente a gente fala de alguém que às vezes é tão bom naquilo que faz, mas ao mesmo tempo é uma pessoa difícil de lidar, né? Muitas vezes a gente fala de empresários, aqueles CEOs, eles são tubarões, ou pessoas que realmente têm um cargo muito importante, eles são os tubarões. Então, talvez você tenha que lidar com alguma pessoa assim no próximo mês, ou seja, você o tubarão, a tubaroa. Né? No caso, está falando aqui que talvez você tenha que usar esse poder, acreditar em você e você tocar as regras, você colocar as regras das coisas, porque você tem o potencial, tá? Principalmente com a flecha, essa carta aqui, que ela fala de uma certa agressividade. Então tem tudo a ver com o tubarão. Talvez você precisa descobrir a sua agressividade, a sua liderança, você se colocar na frente, né? Durante o próximo mês. E isso vai trazer a cura do seu coração também, a partir dessa meta que você colocar, vai lavar sua alma, principalmente se você tiver que resolver esses padrões passados, alguma situação passada. Pode ser até uma situação familiar também, tá? Eu falei que é afetivo, mas pode ser uma questão familiar, que você tenha que ter uma DR familiar, discussão de relacionamento familiar, com uma mãe, com um irmão, com um pai, com alguém que você precisa colocar cada um no seu lugar, né? Cada um no seu papel. Não deixar que também te sobrecarreguem, né? Ou falar uma verdade sua para eles, tá? Alguma coisa relacionada à sua infância, como você viveu, se você tiver algum ressentimento, algum remorso, você precisa lavar isso, tirar isso, tá? Então, muito boa sorte para você que escolheu a opção número 1. Desejo tudo de bom, deixe o seu like, inscreva-se e comente. Um grande beijo, tchau, tchau! Então vamos seguir agora para quem escolheu a opção número 2. Pena azul. Vamos abrir todas as cartas. Saiu a nuvem de Sakura Kaketo. Saiu o Hierofante. Saiu a Graça. Saiu Deixe o Controle, né? Abra mão do controle. Saiu Pirâmide de Luz. Saiu, deixa eu ver, do Anjo. Saiu o Anjo Renf, Anjo do Tempo. O animal saiu o cachorro. E no Xing, hexagrama 35, que chama Progresso. Progresso. Então vamos começar pela carta Nuvem. A carta da nuvem, ela fala que no próximo mês algumas coisas podem não estar muito claras ainda. Talvez você esteja aguardando respostas sobre um trabalho, sobre um relacionamento, sobre uma amizade. Isso daí você vai aplicar a sua situação, mas está mostrando algo que ainda está no momento nebuloso, não muito claro ainda como você deve proceder, o que você deve pensar, carece de informações. E com base nessa carência de informações, fica um pouco difícil que você tome uma decisão. E por isso que essa carta ela fala muito que às vezes você pode até questionar: nossa, será que eu sou uma pessoa indecisa? Será que eu não sei o que eu quero? Né? Fala que você pode vir a questionar a sua habilidade de tomar uma decisão,
ou que algumas pessoas passam por falar, nossa, fulano é enrolado, fulano é confuso, confusa, né? Não consegue se decidir, não consegue tomar um rumo. Então, mostra assim, o próximo mês você é um pouco atrapalhado ou atrapalhada, mas é por carência de informação mesmo. Talvez você não esteja podendo enxergar as coisas com clareza. Isso pode acontecer com qualquer um, mas no próximo mês talvez ainda venham pessoas te julgar por isso, tá? Só que, ou você julgar outras pessoas por isso também, tá? Então por isso que fala que essa carta, ela pede para você relaxar um pouco, abrir o seu coração antes de julgar o outro, ou permitir que te julguem, né? Fala também, tem um lado positivo, ela também fala que atrai sorte, essa carta. Então, não é de todo ruim, tá? A próxima carta que a gente tem aqui é o Hierofante. Então, no próximo mês, você pode tratar de assuntos ligados a questões de estudo, questões estudantis. Talvez você seja um professor, você precise organizar, né, os seus estudos, ou você pode ter que aprender, entrar em alguma instituição, ou ter contato com algum mestre, algum orientador, ter que se focar mais nessa questão acadêmica. Talvez também pode relacionar questões religiosas, esotéricas, de você se focar no estudo, mas aqui é um estudo naquela questão de você pegar mesmo os livros, ler, ir num lugar, participar, com uma pessoa te orientando, né? Pode ser também a importância, alguma pessoa que tem esse perfil de ser professor, que seja importante na sua vida. Ou você é professor de alguém, tá? Ou você é o mentor, ou você é a pessoa sendo orientada. Também, a outra questão que pode vir a envolver aqui o próximo mês são questões formais, questões morais, que você esteja passando, dilemas morais com a nuvem. Talvez você esteja um pouco atormentado ou confuso sobre alguns dilemas que você tem que enfrentar. Se é aceito ou não socialmente, se eu posso falar isso ou não posso falar aquilo. Você tentando agir de maneira correta ou sendo exigido de você que haja assim, segundo, digamos, o que está escrito, né? Segundo todo mundo concorda, tá certo? Então, pode ser um mês para estudo ou um mês que você tenha que lidar com esse tipo de questão. A outra possibilidade, como o casamento é uma instituição também, talvez você tenha que pensar, refletir sobre questões de casamento. Se você for casado ou estiver se relacionando com uma pessoa casada, aquelas questões de triângulo, quarteto, né? Sempre acaba esbarrando muito nessa carta do Papa, que são os julgamentos, né? Como eu falei aqui, tem que tomar cuidado com o julgamento dos outros, assim como com seus próprios julgamentos. De qualquer maneira, você precisa estar aberto, com o coração aberto para encarar a verdade atrás das nuvens, atrás dessa nebulosidade. Ver o que está ali estruturado, mas será que é verdade? Não é porque também está estruturado e todo mundo fala que tem que ser assim, que necessariamente tenha que ser assim. Vamos pensar que no passado diziam que tinha que ter escravo, por exemplo. Estava na lei, era instituído e estava tudo certo socialmente, todo mundo achava aquilo muito certo, tranquilo. E é claro que isso acabou, graças a Deus, mas a gente vê que nem tudo que está ali tão estruturado, instituído, é necessariamente o certo, né? Então essa questão do certo e do errado também depende aqui. Tá falando de você estar um pouco nessa neblina, justamente nessas nuvens de não saber exatamente que decisão tomar. Você pode estar ali nesse intermediário, principalmente no próximo mês, isso pode te mover, tá? E se for uma questão estudantil, talvez você não esteja muito delineado. Para quem faz mestrado, por exemplo, você precisa delimitar melhor o foco do trabalho, da sua tese. Da sua tese é doutorado, né? Da sua dissertação. Então você tem que trabalhar melhor naquilo. Podem ser vários casos, tá? Teria que abrir bastante o leque aqui, mas você aplica a sua situação.
Aqui, o que a gente tem na questão afetiva? Para você abrir mão dos controles, né? Permita que a situação se desenvolva naturalmente, se desenrole naturalmente. Então, se for uma questão afetiva que a gente estiver abordando aqui para o próximo mês, a gente vê que talvez você tenha um relacionamento com uma pessoa comprometida, ou você seja comprometido, ou os dois sejam comprometidos, não importa, mas que não adianta você forçar nenhuma solução, até porque você não tem informações suficientes e necessárias. E não adianta ficar julgando a vida do outro, ou permitindo que os outros te julguem. Você tem que ver o que você quer na sua alma, tá? E deixar as coisas fluírem naturalmente. Se for uma questão estudantil, no caso, aí já fala mais que você precisa focar mais. Você precisa tomar uma decisão, tá? Que você precisa afunilar. Como a gente está falando aqui de amor, né? Para não misturar os canais aí, voltando aqui à questão afetiva, simplesmente não force nada, tá? Principalmente se você quiser um relacionamento formal também. Eu queria me casar com essa pessoa. Me casar, morar junto, juntar os trapinhos, escova de dente, sabe? Só que talvez você não adianta você querer forçar isso agora. Deixa a coisa rolar naturalmente. Igual aquela música, deixa acontecer naturalmente, né? Não sei o resto da música, graças a Deus, ainda bem. Bom, aqui a gente tem a carta Graça, tá? Do oráculo celta, que fala uma coisa bastante curiosa, que até tem um pouco a ver com essa questão dos moralismos e dos julgamentos, que você precisa se aceitar mais, ser mais receptivo ao lado bom, à graça espiritual, né? Receber essa graça espiritual, que vai ser melhor para você fisicamente, para sua harmonia pessoal. Essa carta aqui ela pode falar também que às vezes a gente é o pior crítico de todos. Não tem pessoa que mais se auto-sabota do que você, nesse caso, que talvez você se critique demais. Você acabe se paralisando de tanta autocrítica. Isso também acaba baixando a sua autoestima. Por isso que é preciso que você, nesse próximo mês vindouro, você invista na sua autoaceitação e permita-se, né, receber a graça. Se você se fechar só se criticando, dizendo que você é a pior pessoa do mundo, que você não vale a pena, mesmo que essa graça, né, esse presente divino queira chegar a você, você não vai se sentir merecedor ou merecedora. E aí vai acabar espantando a boa energia, né, que tá vindo através do próximo mês. Tá mostrando aqui tempos em que você precisa permitir estar receptivo ou receptiva que isso chegue a você. Eu percebo aqui, olhando, se você tiver algum caso de relacionamento, que você precisa ter um pouco mais de fé, você precisa acreditar mais que essa graça vai chegar até você e que você tem que abrir mão do controle. Até porque as situações estão um tanto quanto nebulosas ainda. Não ficar se julgando, não ficar julgando o outro, tá? Alguma coisa nesse sentido. Aqui a gente tem a carta do anjo Hemp, anjo do tempo, que já bem fala, né? O anjo do tempo, de você respeitar o tempo divino das coisas. Tudo tem hora para acontecer. Você não tem que forçar nada. Se você ficar forçando essa situação, só vai criar mais ansiedade e dúvida para você. Basicamente é isso que esse anjo está falando. Confie, tá? Eu vejo aqui nesse jogo que tem muito uma questão de confiança. Eu vou tirar aqui umas frases para a gente ver, no caso, para quem tem alguém em foco e quer saber de alguma pessoa, o que essa pessoa diria no próximo mês, da situação dela. Saiu traumas amorosos passados. E saiu não quero me comprometer. Bom, sobre traumas amorosos passados, né, já é autoexplicativo,
talvez você esteja lidando com alguém, caso você tenha mentalizado alguém. Para algumas pessoas, né, que já mentalizaram alguém, fala que essa pessoa passou por alguns traumas passados, e talvez por isso que ela age de uma maneira um tanto quanto errática, e por isso você não sabe o que esperar dela. Além das questões, padrões morais que ela vem a carregar, de educação, de religião, coisas que ela acredita, dogmas, né, que pode atrapalhar. E talvez ela tenha sofrido também na pele algumas questões afetivas que não deram certo, isso atrapalha um pouco. Mas não adianta você querer controlar isso, tá? Primeira coisa. Até porque aqui tá falando, saiu a carta da graça dizendo que você vai receber uma graça, um milagre nessa situação vai acontecer, mas você precisa permitir-se receber. E tá saindo aqui, não quero me comprometer. Daqui a gente pode ver duas situações. Uma pessoa que não quer se comprometer num relacionamento firme, ou você tá com dificuldade de realmente formalizar uma relação. Ou pode ser, não quero me comprometer, que essa pessoa ela não quer fazer alguma coisa errada, sabe? Aquela questão assim, eu não vou fazer isso não porque eu não quero me comprometer. É alguma situação que ela acredite ser errada, ela avalie como uma coisa errada e ela não quer se envolver, ou ela tem medo de se envolver, tá? Pode ser uma pessoa, pode ser você, tá? Aplique a sua situação. E aqui a gente tem a carta Pirâmide de Luz. Pirâmide de Luz. A carta da Pirâmide de Luz fala essencialmente que quanto mais luz, mais sombra a gente atrai. Então, é uma carta que pede para você se cuidar espiritualmente, tá? Porque é igual aquela história, quem brilha demais acaba atraindo as mariposas. Então, talvez seja um mês que você se destaque muito, que você apareça, que você se exponha, e que isso atrai algumas pessoas com uma energia um pouco nociva, né? Atrai um pouco daquele olho gordo, daquela inveja, mas não é para você ficar metido ou metida aí, não. Na verdade, simplesmente, às vezes você tem uma energia boa e tem pessoas que têm problema com isso, tá? Então aqui tá falando para você não permitir interferências espirituais nocivas, e é uma carta muito relacionada, apesar de ser um baralho egípcio aqui, né? Mas no caso fala de arcanjo. O arcanjo Miguel protegendo muito. Se você é devoto do arcanjo Miguel, tem até as orações dos 21 dias do arcanjo Miguel, se você quiser fazer, vai ajudar a manter a sua aura limpa no próximo mês, tá certo? Mas aqui tá falando para você caminhar numa vibração mais profunda do amor. Então, quanto mais você tiver com uma boa vibração, uma boa sintonia, não é de arrogância, por exemplo, a arrogância abaixa a nossa sintonia, tá? Então, é mais uma questão de você se alinhar. Com isso, nada pode te afetar. Você nem vai dar muito trabalho para seres de outras dimensões fazendo isso, porque você, como pessoa, vai estar alinhada, tá certo? E agora vem a carta do cachorro, que vem falar que você é uma pessoa leal, amiga, companheira, mas que você tem que questionar também se às vezes você não é muito assim, em busca de aprovação alheia, tá? A gente vê aqui que você está num momento realmente de energia, de boas vibrações, de uma elevação da sua vibração, e talvez você tenha que tomar um pouco de cuidado se não tem alguém querendo se aproveitar dessa sua lealdade, e ao mesmo tempo também se perguntar até onde você não fica fazendo as coisas por conta de aprovação alheia, tá? A gente também vê nessa carta para um modo de você verificar quem são seus amigos mais leais, as pessoas mais fiéis, mais chegadas a você, se você está valorizando essas pessoas, se você está julgando. E inclusive pode falar, né, de uma pessoa específica que é muito amiga sua, que esteja presente, pode ser essa pessoa com quem você deseja um relacionamento, né, que você queira controlar, mas que você tem uma amizade,
Só que tá falando aqui que não adianta você querer controlar a pessoa, né? Uma relação aberta, sincera, de amizade, mas que não adianta você tentar forçar a coisa a ir para um outro nível. O jogo pede mais para você aguardar, esperar, principalmente no próximo mês, que tudo tem o tempo certo. O anjo do tempo, ele fala desse tempo certo e que essa graça vai chegar, mas que você precisa estar receptiva. Se você estiver muito na crítica, no julgamento, e querendo impor as coisas como tem que ser, aí vai travar o teu andamento aqui, tá? E como saiu aqui o hexagrama 35, o progresso, vou dizer aqui o que diz esse hexagrama. Não hesite em tomar decisões. Se procurar progredir sem se preocupar com lucros ou prejuízos, ou seja, sem se preocupar em controlar, né? A sorte lhe será favorável. A fidelidade, aqui ó, o cachorro, entre as pessoas traz grandes avanços, pois ela é resultado do crescimento interior. Não duvide da sua capacidade, ou seja, confie nos amigos, dê valor a quem realmente te ajuda, tá? E ao mesmo tempo também perceba até onde você também não faz de tudo para conseguir a aprovação dos outros, para ser bem aceito ou bem aceita. Tem que ter um equilíbrio aí, tá? Mas tá falando de qualquer maneira, repete aqui no I Ching, no hexagrama do I Ching, que você precisa abrir mão dos controles das coisas, né? E que tem que ter essa fidelidade entre as pessoas, essa confiança entre as pessoas, talvez grupos de amigos, ou até essa pessoa específica, né? Fala para você estabelecer um laço de confiança e acreditar que as coisas vão avançar, mas de uma maneira natural, nada forçado, tá? Vou tirar agora. Vamos lá, vamos para Charles para completar esta leitura. Próximo mês que você terá à frente, vamos ver? Opa, tem encontro. Vejo encontro aqui, uma bebida, um vinho, talvez. De qualquer maneira, se você não bebe, eu vejo encontros, tá? Eu vejo aqui também saiu o símbolo do carro, que fala de movimento. É possível que você, no próximo mês, se movimente mais, venha a se movimentar mais. Aqui também está falando para você recuperar o seu orgulho, a sua autoestima, cuidar de você. Também ter momentos mais despretensiosos, divertidos, né? O sorvete, ele fala muito de um prazer de momento, né? Não é uma coisa que dura, é o que derrete, né? Mas para você aproveitar o que vier de bom, de prazeres dos mais simples da vida no próximo mês. A gente tem aqui o patins, de patinação, e ele fala de habilidade, de você lidar as coisas com grande habilidade, mesmo nas situações mais precárias ou mais difíceis, né? Quando a pessoa quando tá o dançarino ou patinador de gelo ali, ele naquela camada fina de gelo, ele patina ali naquela superfície, algo bastante escorregadio, difícil, e que vai contar muito com a sua habilidade, né? Então a gente vê que é um mês que talvez tenham situações que sejam um pouco escorregadias, complicadas, mas que você vai ter a habilidade de conduzi-las, você vai dar um jeito nisso, tá? E saiu a palavra presente. Bom, a palavra presente, ela tem 2 significados, né? Desde você receber um presente de alguém no próximo mês, quanto pode falar também de você viver no presente, você olhar para o aqui e agora. Ou seja, abra mão dos controles, porque quando a gente quer controlar, é porque a gente quer um resultado no futuro X ou Y ou Z, de acordo com o que a gente planejou, calculou. E tá falando que é para você viver no presente, tá? Até para aproveitar esses prazeres que vão estar aí no próximo mês para você, cuidando de si, você todo garboso, você toda garbosa, né? Com essa gravatinha aqui, vai se cuidar. Você vai estar num momento de grande brilho pessoal, tá? E dê tempo ao tempo,
nessa questão amorosa, afetiva. Se você estiver se dedicando a uma questão de estudo, né, você precisa se focar mais, organizar um pouco mais certas coisas e vai ser reconhecido pelo trabalho que estiver fazendo. Tem progresso aqui vindo, uma graça vai chegar a você no tempo certo, que é o que a gente vê aqui. Tá bom? Então, um grande beijo para você, muito boa sorte. Deixa aí a sua curtida e comente, tá bom? Um grande abraço para você. Tchau, tchau! Então, vamos agora para a opção de número 3. Quem escolheu a moeda chinesa? Vamos lá. Vamos ver o que está vindo aí para o seu próximo mês. Deixa eu tirar aqui. Saiu a carta da neve. Saiu o 8 de paus. Opa! Mais movimento no próximo mês, hein? Saiu a carta Conexão Divina. No amor, Alma Gêmea, olha só. Alma Gêmea. No baralho de Isis saiu Poder Misterioso. Vamos ver o chocalho de Isis. Do anjo saiu o anjo Leliel, anjo da noite. O animal que saiu para você, coruja. Nossa, saiu o anjo da noite e a coruja, né? Até às vezes pergunta em inglês se você é um early bird ou se você é um night owl. No seu caso, você é night owl, você gosta da noite. É bem provável que você goste bastante da noite. E saiu aqui o hexagrama do I Ching, saiu o número 3, que fala dificuldade inicial, tá? Então vamos lá, vamos para a sua leitura, começando aqui com a carta da neve. Essa carta da neve, ela fala de um mês que vai ser muito propício para você ficar mais quietinho, quietinha, né? Ficar no seu cantinho acolhedor. Até agora que veio essa frente fria, eu estava até aproveitando mais o friozinho, né? Mas independente do tempo que você estiver assistindo essa leitura, a gente vê que é um momento para você se recolher, cuidar de você. Também é um momento bom de estudos, de aprendizados e de você lidar com mentores, professores ou você ser professor de alguém. É uma carta que favorece aprendizado, tá? Isso no primeiro momento, mas a gente vai analisar as outras cartas para ver o que mais vem daqui. Na parte do tarô, a gente tem o 8 de paus. Então, prepare-se, que esse mês você vai se mexer muito, vai ficar igual o Rei Julian, se remexendo muito. Você vai ter novidades, talvez notícias, e-mails, receba mensagens, convites, ou você se jogue em novos projetos, te convidem para novos projetos, algum empreendimento que você planeje. E até no campo afetivo, pode pintar assim, amor relâmpago, né? Alguém que você não esperava, de repente tem aquele amor à primeira vista, passa aquele raio, aquela seta do cupido em você e você fica completamente eufórico, eufórica, motivada com a situação, tá? Então, a gente vê um bom movimento aqui para o próximo mês, principalmente, né? Porque saiu a carta Soulmate, então, alma gêmea. Sim, essa é só alma gêmea, então talvez você já tenha uma pessoa à vista, né? Alguém que você esteja de olho ou que já está ao seu lado, vai depender. Mas está falando assim, se for alguém que já estiver ao seu lado, vai estar te mandando notícias, sinais, vai estar doido para te encontrar, te ver, para vocês criarem novos projetos juntos, né? Já formarem uma situação nova. Eu vejo aqui muito movimento para quem já é casal. E para quem não é, eu vejo que tão logo essa pessoa pode vir a aparecer, surgir na sua vida, uma nova pessoa, tá? Um amor à primeira vista. E se você
tá pensando em alguém, talvez você tenha notícias dessa pessoa, e sim, talvez essa seja a pessoa especial da sua vida, tá? É claro que, quando a gente fala alma gêmea, por mais alma gêmea que a gente tenha, nem sempre quer dizer necessariamente que a gente vai ficar junto com essa pessoa, que vai casar, que vai ter filho, que vai acontecer, porque a vida, às vezes, ela tem uma série de bifurcações aí, escolhas, tá? Mas pela questão da alma, eu vejo alguém que você tem uma afinidade muito grande, alguém que você sente que você ficaria com essa pessoa por toda a vida tranquilamente, tá? Ou que tem, assim, uma sintonia, simplesmente quando você conversa, você sente as borboletas no estômago, né? Você sente algo a mais com essa pessoa. Eu vejo aqui muita paixão, tá? Bom, agora a gente vai aqui para a carta do oráculo celta. A gente vai ver aqui conexão divina, certo? E essa carta é muito maravilhosa para a questão do mundo espiritual. Ela fala principalmente do chakra coronário, por onde a gente se conecta com a espiritualidade maior. Então, ela fala para você buscar um realinhamento pessoal, se você gosta de meditar, fala de conexão, fala assim que ao invés de você ficar olhando, buscando que algo de fora te oriente, para você observar a sua voz interior, que vai te dar a melhor dica possível, tá? Eu vejo assim como se você no fundo fosse descobrir, você soubesse o que fazer. Até com relação aqui a algum tipo de relacionamento que vai entrar na sua vida, ou que você já tenha, talvez você sinta essa conexão divina com essa pessoa. E aí eu vejo aqui bênçãos chegando na sua vida, até porque vem esse 8 de pausa, eu tô vendo novidades, tem coisas chegando para você. Como se essas bênçãos fossem esses vários pauzinhos chegando. Chegando em forma de novidade, de coisas que te motivem, que tragam entusiasmo, que tragam movimento na sua vida. Talvez seja alguém que envolva algum tipo de estudo, uma afinidade intelectual muito grande. Ou aquela pessoa que você gostaria de estar juntinho no dia frio, né? Ficar ali curtindo o Netflix juntinho, tomando chocolate quente, bebendo vinhozinho, que seja, da preferência, né? Eu tô vendo aqui mais uma questão de você se envolver com alguém com muita afinidade e sentir que você tem uma conexão muito grande com essa pessoa. Mas aqui, de qualquer forma, fala que para o próximo mês é muito benéfico se você se alinhar, buscar meditar, às vezes um espaço só seu, que as respostas estão com você. No final você já vai saber, você nem precisa tanto de guia, não precisava nem de carta. Eu acho que você já está meio que sentindo, né, esses ventos chegando até você. E aqui a gente tem o anjo Leliel, que é o anjo da noite. Como eu disse, favorece muito aqui o momento da noite, né? Com a coruja e o anjo Leliel. É como se talvez a noite te inspire, seja um momento para você ficar mais introspectiva, se conectar mais com essa voz interior, para direcionar os seus caminhos, para compreender essa pessoa que vai estar chegando no seu caminho, ou alguém que já está no seu caminho, que você sente essa conexão, você percebe que tem algo que os liga. O anjo Leliel, ele traz uma mensagem muito mágica. Ele tem a relação com a noite, com as estrelas, traz uma certa magia, encantamento. Eu vejo que é possível que você ou conheça alguém à noite, ou que você passe a noite com alguém muito especial, tá? Alguém que venha, traga novidade, talvez faça um convite, ou te leve para uma noite maravilhosa no próximo mês. Alguma coisa relacionada a isso. E saiu aqui o chocalho de Ísis, que fala para você ouvir o toque do chocalho de Ísis, que é uma carta que fala de música, de som. Então talvez seja uma noite, algum tipo de lugar que você venha
a ir no próximo mês, né, que você irá, que tenha música, que seja animado, que tenha mais gente, né? No caso, eu vejo aqui... No caso, a gente não está podendo tanto encontrar muita gente, né? Não é muito seguro, mas talvez alguma coisa à noite você... Talvez junto com a Carta da Neve, uma coisa mais restrita, não seja uma coisa de grandes grupos, mas com uma boa música, um bom som, eu vejo um envolvimento aí. Talvez você venha conhecer alguém que te anime. Se você já tem alguém em vista, talvez seja um reencontro, um convite para isso. E essa carta ela fala de você usar a sua voz também, porque é uma carta relacionada ao som. Então, diga o que você quer para o outro, tá? Revele as suas vontades, faça bom uso da sua comunicação. Até porque, junto com o 8 de paus, essa questão da comunicação vai estar muito elevada. Você pode contar com a sua retórica, com a sua lábia, com o seu discurso, tá? Inclusive, saiu aqui o símbolo da sabedoria junto, saiu a coruja, que fala de um grande poder de percepção, de observação, que você mesmo quietinho ou quietinha aí, você consegue enxergar através das coisas, através das intenções das pessoas ao seu redor. Também fala para você observar bastante as coisas ao seu redor, até para resolver algum dilema, alguma coisa que você precise, alguma coisa que não esteja muito clara. Fala muito do seu poder de observação essa carta, tá? Então, é uma carta que fala que é muito difícil te iludir, te enganar, né? A não ser que você esteja utilizando-a de maneira equivocada, tá? Aí ela traduz a ilusão. Mas eu observando aqui as cartas de modo geral, eu tô vendo aqui que você vai conseguir enxergar através das intenções das outras pessoas. Mesmo que surja uma pessoa nova, que seja do seu interesse, não vai ser alguém que vai conseguir te enganar, não, tá? Vamos ver aqui o hexagrama 3, dificuldade inicial, que diz: tudo no começo é difícil. O caminho da retidão deve ser trilhado com determinação. Seja paciente e prestativo, haja com calma e firmeza. Não alimente o medo e a dúvida. Dê um novo sentido à sua vida. Bom, essa carta, esse hexagrama do I Ching, ele fala de dificuldade inicial. Quando você tem aquele pequeno obstáculo no caminho, que muitas pessoas às vezes têm esse obstáculo no caminho e falam: ih, já começou mal. Se começou mal assim, não vai dar certo. Só que esse hexagrama, ele fala justamente o contrário. Ele fala: no início pode ser difícil, você pode ter algum tipo de contratempo, mas é para você seguir em frente, é para você perseverar com determinação, como diz aqui, calma e firmeza. Não alimente o medo e a dúvida. Então, não é só porque você percebe que algo não andou exatamente de acordo com o que você queria ou o que você esperava, que você já tem que jogar a situação no lixo, tá? Eu diria que o que está falando aqui é para você persistir. Então, seja qual for a novidade ou algum tipo de conflito que pintar, para você tirar de letra, confiar na sua sabedoria, no seu poder de observação e tolerar, até porque você está com uma conexão divina, né? Então você vai estar mais centrado ou centrado em si mesmo, você vai conseguir superar qualquer pequeno obstáculo que surgir no caminho no próximo mês, tá? Então, além de você ter essa conexão, situações pequenas não vão ser, não crie uma tempestade num copo d'água, siga em frente. Eu vou tirar aqui também os charms para essa questão. Vou ter um papelzão, esse não devia estar aqui. Vamos ver. Oba, o que vai sair? Saiu a palavra focalizar, tá?
A palavra focalizar, até eu vou botar junto aqui com o 8 de paus, que vai falar de algumas metas, alguns caminhos, algumas novidades que vão seguir, que às vezes podem ser muitas opções, tá, que venham a surgir, mas você vai ter que ter um foco, tá? Apesar dessas várias situações aqui, ó, que a gente vê aqui, tem vários pauzinhos voando, o homem ele só tá usando um dos paus como flecha pro arco dele. Então, diante de todas as informações, todas vão ser positivas, vão te agregar, mas você vai precisar ter um foco, dar um tiro, tá? Um tiro só. E afunilar, seja quais forem as várias opções que se apresentarem. Saiu aqui a runa Otila ou Otala, que significa casa. Pode ser que você tenha que ter mais atenção à sua família, heranças familiares, questões de casa mesmo, física, que você tenha que lidar, tá? No próximo mês, talvez seja importante isso. Até essa questão da coruja, da observação, né? Preste atenção nisso, observe o que precisa ser cuidado, aquilo que precisa ser protegido com sabedoria. Aí saiu aqui o morango, que é um símbolo de tentação, de você ter algum tipo de atração por alguém. Vou colocar aqui junto do soulmate, porque tá anunciando realmente ou algum amor ou algum parceiro que você tem, as coisas ficando bem quentes, né? Bem positiva para o campo mais do lado erótico. Saiu aqui a bailarina. Aí mais uma vez eu falei aqui de noite, de música, talvez tenha dança também. Talvez no próximo mês tenha um momento que você saia para dançar, tá? Talvez não num grupo muito grande por causa da carta da neve, mas tá falando um momento de dança, de você se soltar, se liberar, ou até dançar em casa também, né? É possível, né? Saiu aqui a palavra crenças. Vou botar aqui crenças. E crenças aqui, onde a gente veria isso? Coisas que você tem que pensar nas suas crenças, talvez nessa conexão com o divino, né? Quais são as suas crenças para se conectar ao divino? É meditar? É rezar? É fazer yoga? É feng shui? Né? Qual é o modo que você se conecta com esse divino? Você precisa descobrir isso. Esse símbolo aqui, que no caso é do Harry Potter. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver. Ele tem um triângulo, ele tem um círculo, né? Fala da tríade, fala de completude. Enfim, esse símbolo, de modo geral, no que se refere mesmo ao simbolismo lá do Harry Potter, né? Ele é um símbolo bastante total, que significa todas as relíquias da morte, do livro Relíquias da Morte do Harry Potter. É a união de vários poderes. Eu diria que você vai estar no próximo mês a toda. Muito poder pessoal mesmo. Inclusive, se você lida com coisas de magia, de cartas também, lado esotérico, ou então simplesmente você tem um poder mental muito forte, tá? Que vai estar bastante elevado nesse próximo mês. Faça bom uso com sabedoria da coruja, tá? Sabedoria antes de tudo. O mais importante. E aqui saiu o patins, que também saiu numa outra opção, que fala da capacidade de lidar com situações complicadas. Você bailando com destreza, né? Vamos colocar aqui a bailarina e o patins de gelo, que mesmo que seja uma situação escorregadia, problemática, né? Num gelo que possa vir a quebrar, você conseguindo dar a volta por cima, patinar lindamente por cima dos problemas. Então eu não estou vendo aqui nenhum obstáculo que venha te parar. Aqui anuncia, né? O I Ching, ele sinaliza que vai ter algum tipo de problema no próximo mês, que você vai ter que dar atenção, mas que não é para você desanimar, nem dizer, oh meu Deus, é o fim da linha, acabou para mim, tá? Siga em frente, não se deixe abalar, tá? Mantenha sua mente forte. Justamente porque a sua mente é forte, a nossa mente, quando é muito forte, ela pode ser pro bem ou pro mal, né? Às vezes a gente acaba levando para um lado muito negativo e aí
acaba com aquilo que estava prosperando. Então aqui está falando, use a sua mente de uma maneira positiva, e suas crenças de uma maneira positiva, tá? Se conecte com esse seu lado divino. E cuide de si, que saiu a gravatinha, que é sempre um momento de autoestima. Eu vejo aqui que você vai estar num momento bastante atraente, né? Um momento de atrair a sua alma gêmea, que vai querer ter esse contato com você, tá bom? E eu que esqueci de tirar a opção dos papeizinhos para vocês. Eu vou tirar aqui rapidinho, são 2 papeizinhos, tá? Para complementar a sua situação. E saiu, amo seu sorriso. E saiu, sinto-me arrependido ou arrependida. Então, eu vejo aqui uma situação, no caso, se você tem alguém do seu interesse, ou que já rola um flerte, algo assim, fala de alguém que fica fascinado ou fascinada quando você sorri, adora. E fala de arrependimento, talvez pelo que fez ou deixou de fazer, né? Talvez tenha perdido algum tipo de oportunidade. Então é isso, essa é a mensagem da pessoa, caso você tenha pensado em alguém. E se você não está pensando em alguém no momento, ou não tem alguém no momento, nem ninguém em vista, talvez venha surgir alguém no seu caminho que repare muito no seu tipo de sorriso, na forma como você sorri, e tem algum tipo de arrependimento, que talvez não seja relacionado a você, pode ser relacionado à história da pessoa, tá bom? E ela vem a te contar quando você vier a conhecer, tá bom? Então, muito obrigado por você estar aqui. Por favor, deixa aí o seu joinha, comente e a gente se vê numa próxima, tá? Um beijo, tchau, tchau. E olá, vamos agora para a 4ª opção. Nós temos a opção da chave. Você que escolheu a chave, vamos ver a energia que tá para o seu próximo mês, certo? Vamos ver a energia do seu próximo mês. Do oráculo do Sakura Card Captors, você saiu com a carta Sakura. Legal. A gente tem no tarô o mundo. Tá bonito. A gente tem no baralho celta, a gente tem tesouros sombrios. Tá aqui. No afetivo a gente tem playfulness. Vamos nos divertir. No baralho de Isis, a gente tem o milagre de Isis. No anjo, qual o anjo que veio? Hasmed, anjo da aniquilação. Nossa, dá medo esse anjo, né? Mas vamos ver o que ele tem a dizer. A gente tem aqui o animal, o rato. E no I Ching, hexagrama do I Ching, a gente tem a oposição. Vamos lá? Oposição, vamos ver. Vou começar aqui com a carta Sakura. Bom, essa carta, ela representa a própria personagem do deck do Sakura Card Captors, as cartas Clow. No caso aqui, é uma carta da própria personagem que conquista o baralho todo, né? Então a gente fala do seu poder pessoal, o poder da sua estrela. Você, contudo, é muito equivalente à carta do mago do tarô. Você com o poder de conduzir a sua vida de acordo com a sua vontade, você conseguindo vencer qualquer desafio, obstáculo, dominar situações difíceis com habilidade, com a sua inteligência, tá? Então, a gente vê que mês que vem você vai estar muito focado em si, e que provavelmente você vai estar com um potencial muito grande de transformar as coisas ao redor. Um poder de manifestação exaltado. E até a gente tem aqui o arcano do mundo, falando do próximo mês, que pode revelar
você concluindo alguma etapa na sua vida muito importante, você realizando uma grande conquista, algo que pode ter tomado bastante tempo e que finalmente você consegue esses louros da vitória, você consegue completar uma grande etapa e fase complicada, ou que às vezes era complicada e às vezes era boa, você completa essa grande etapa da sua vida. Um ciclo se fecha para que outro totalmente novo se inicie, certo? Ou seja, você não só vai estar virando a página do livro, como vai estar terminando o livro, fechando e trocando de livro, tá certo? Então, hora de trocar de livro, outras coisas chegando na sua vida. A gente vê aqui também, para algumas pessoas, pode refletir viagens ou contatos com pessoas do exterior, tá certo? Aprendizados, talvez, se você se interessa por coisas exóticas, outras culturas, porque pode representar uma expansão da sua consciência também, de você querer conhecer o novo, o diferente, aquilo que foge totalmente da sua rotina e do habitual. Mas tem um lado de conforto também nessa carta, né? É como se você estivesse onde tem que estar. Até com essa carta aqui, junto da carta Sakura, é como se você descobrisse seu poder pessoal, você sabe quem você é, o que você quer, e você está exatamente onde você tem que estar. E você precisa simplesmente ter gratidão por isso. Talvez no próximo mês seja um momento de você sentir a energia da gratidão com relação ao universo. Assim, nossa, até onde eu vim, tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei. Poxa, até que tá bom, né? Até que foi bom, foi uma jornada de aprendizagem, passei por altos e baixos, comi o pão que o diabo amassou, mas também olhei para o brilho das estrelas, evoluí, cresci, avancei. Então, mostra assim um momento de grande exaltação, expansão e gratidão, tá? Então vai estar super favorável para isso e você querendo mais da vida, você querendo ampliar os seus horizontes. Inclusive saiu aqui na carta do Romance Angel, saiu Playfulness. Para você recapturar o romance, você precisa permitir que o seu espírito jovial e de diversão brilhe novamente. Então eu vejo aqui um momento em que no próximo mês você vai se sentir muito livre, você vai querer tentar coisas novas, você vai estar mais brincalhão ou brincalhona, você vai querer viver a vida intensamente, você vai querer resgatar o seu lado jovial, o seu lado talvez tenha ficado mais no passado, né? Porque depois da Carta do Mundo a gente passou por muitas coisas, mas está falando aqui que você vai estar grato ou grata por tudo que aconteceu e você vai levar a vida com mais leveza. E até você pode conhecer uma pessoa especial ou mais pessoas. Talvez você se abra para vários relacionamentos afetivos, de amizade, profissionais. Vai abrir um campo vasto à sua frente. Vejo aqui muitas opções. E você com todo o poder na sua mão, tá? Então, vai ser um mês assim de grande expansão para você e de grande gratidão com o que o universo vai estar trazendo. Ele vai trazer essas oportunidades para você e você brinque, se divirta, recupere seu espírito jovial, seu espírito de curiosidade com as coisas, tá? E aqui, deixa eu trocar a ordem para continuar seguindo, saiu o arcanjo Hazmed, o anjo da aniquilação. Bom, esse anjo, ele não é muito sutil. A gente até vê a carta da morte do tarô, a gente ainda consegue dar uma sutileza, né? Quando a gente fala na morte, no fim. Esse aqui, ele não é bem um arcanjo relacionado à morte, ele é relacionado à aniquilação mesmo, uma exterminação. Algo que tem que ser totalmente extirpado, né? Quase um arcano da morte com 10 de espadas do tarô. No caso aqui, ele fala realmente que algo tem que ser totalmente removido, desaparecer da sua vida, aniquilado. Então, é possível, como eu falei aqui, que você tenha passado por várias coisas já no seu caminho e que esse anjo da aniquilação, ele tá aí para retirar tudo que não presta, aquilo não tem mais que estar aí.
Simplesmente isso tem que ser removido assim sumariamente da sua vida. Alguma coisa tem que ser totalmente retirada da sua vida, tá? E isso pode acontecer no próximo mês. Simplesmente alguma coisa que seja um problema, que esteja atrasando o seu desenvolvimento, a sua evolução, a sua felicidade, isso seja totalmente removido da sua vida. Esse anjo vai lá e vai pulverizar, seja lá o que for, tá? Agora, num sentido mais de desafio ou até preocupante, né? Pode ser realmente que ele traga algum tipo de perda, né? Alguma coisa que ele tire da sua vida. Ele não vai tirar algo que não sirva ainda. Pelo menos até então ele é um anjo que ele elimina realmente aquilo que é inútil, aquilo que não serve mais. Só que se você tiver algum tipo de apego a alguma coisa, alguém, ou um objetivo, talvez isso seja eliminado na sua vida se não servir mais, tá? Se realmente for algo que não interessa, tá? Ele vai destruir, seja lá o que for. Eu até diria assim que no próximo mês, se você tem algum tipo de inimigo ou inimiga, alguém que atravessa o seu caminho com uma intenção nociva e que você não saiba o que fazer, simplesmente deixa aqui para o anjo Hasmed resolver a situação. Você está com um guarda-costas espiritual que vai tirar do seu caminho o encosto, tá? Não se preocupe. Aqui a gente tem no arcano, no oráculo de Ísis, no caso fala o milagre de Ísis, uma cura milagrosa da deusa, que é uma carta que fala semelhante ao anjo Hasmed de tirar um fardo das suas costas. No caso aqui é a deusa Ísis falando sobre tirar algum tipo de fardo das suas costas, contanto que você não se apegue. Mais uma vez, né? Talvez seja preciso você concluir alguma etapa na sua vida e para isso você tem que deixar algo para trás e simplesmente abrir mão do controle e levar as coisas mais na brincadeira, na leveza. Ser uma criança de novo, tá? Simplesmente com curiosidade, com motivação, com alegria, procurar essa alegria, essa diversão e deixar para trás o que não serve mais, alguma etapa precisa ser concluída. E eu vejo aqui, para quem tem uma casa 8 forte, quem tem um lado escorpião forte, eu vejo aqui uma questão até de você poder contar com seres superiores, com divindades ou de acordo com as suas crenças, o que for, que vai ser eliminado da sua vida. Eu vejo uma proteção bastante grande em cima de você para tirar aquilo que não presta. Agora, o único alerta da deusa Ísis, dessa carta da deusa Ísis, é que você precisa abrir mão. Você precisa ter consciência daquilo que precisa ser eliminado, que precisa sair, que está te causando atraso e que está atrapalhando que você feche esse ciclo necessário para abrir para essas outras coisas. Você tem o anjo da aniquilação e tem o milagre de Ísis aí, que são duas cartas que falam de tirar coisas velhas, né? Que você precisa abrir mão de coisas para obter a cura, que você precisa abrir mão do controle, tá? Não importa, não fica criando dúvidas na cabeça. No fundo você sabe, até porque você saiu com a carta dessa cura, você sabe o que tem que sair da sua vida. Você sabe o que é necessário ser exterminado. E você pode contar com apoio espiritual para isso, tá? Isso é certo aqui. Saiu aqui também a carta Tesouros Sombrios, né? Shadow Treasures, que fala que talvez você tenha talentos, possibilidades ocultas que você não revelou ainda. Fala de você colocar uma luz sobre questões pessoais suas que você ainda não despertou, potenciais pessoais seus que você ainda não expôs para as outras pessoas, tá? E que você precisa aceitá-los, admiti-los, colocar uma luz sobre eles, até novamente com essa carta aqui, carta do mundo, fala que você tem
todo o seu potencial na mão. Você tem uma série de, talvez, criatividade, talvez inteligência, talvez um poder de comunicação, talvez um poder criativo, um poder de realização muito forte com você e que está ali escondido. Talvez você tenha algum... Eu vejo assim, aquelas pessoas que ficam gestando ou conhecimento, às vezes vai escrever alguma coisa, tem ali todo um conteúdo que é muito precioso, muito valioso, mas fica na gaveta, ou a pessoa dança bem, ou a pessoa faz mágica, ou a pessoa, enfim, algum tipo de talento, mas que fica guardado ou que poucas pessoas conhecem, e que talvez isso você precise colocar uma luz nisso, tá? E até eu vejo aqui também como tesouros das sombras, né? Que estão ali ocultos, aquela questão do potencial, que tem a ver com a sombra. Eu até falei isso numa outra jogada, num outro vídeo, que aquilo que às vezes está no nosso lado sombrio, ele contém não só as nossas sabotagens, como também o nosso potencial mais puro, porque é aquilo que a gente é mais apaixonado, aquilo que a gente envolve os sentimentos mais intensos. Então você precisa olhar para esse lado mais visceral seu, esse lado mais... essa potência, essa intensidade que existe dentro de você e canalizar de uma maneira positiva, né? Porque, como eu estava falando, a sombra às vezes acaba canalizando de uma maneira negativa. É como, por exemplo, você tá a arte marcial. A arte marcial você trabalha a raiva. Todo mundo vai falar assim, a raiva é coisa ruim, é ruim ter raiva. Só que se você canaliza na arte marcial, você acaba colocando técnica naquilo, você acaba tendo uma disciplina. Então, quando você vai estar aplicando essa raiva, você vai estar aplicando de uma maneira contundente por um adversário, né? Contra um adversário para vencer ali no esporte, numa competição, numa luta, ou até numa competição qualquer que seja, né? Às vezes a gente tem um pouco de raiva, um pouco daquela coisa, eu vou vencer, né? Não é uma raiva contra o outro necessariamente, mas é aquela raiva assim da sua própria dignidade, da sua própria integridade, né? Então, muitas vezes aquilo que é considerado ruim, quando usado de uma maneira positiva, é bom, né? Então, fala aqui de você trabalhar essas coisas sombrias e dar valor a elas, esse potencial que está oculto. E aqui a gente vê, a última carta saindo aqui, saiu o rato. E esse animal, ele fala principalmente de coisas pequenas, né? O rato, um bichinho pequenininho, né? Então, ele fala muito de detalhes. E aí você vai ter que perceber qual é a sua situação. Ou se você está sendo crítico, perfeccionista demais, analisando os mínimos detalhes de tudo, aquela síndrome do eu não consigo ver a floresta por causa das árvores, né? Então, você precisa talvez ou prestar mais atenção nos detalhes ou tomar cuidado para não ficar excessivamente no detalhe. Você vai reparar qual é, no caso, qual é a mensagem aqui. Talvez você precise olhar o detalhe de algumas coisas, algumas coisas estejam fugindo da sua percepção e você precisa, como rato, notar o pequeno, aquilo que não está tão evidente, mas que está aí, e aí transformar em algo maior, como a gente vê aqui, né, com o Arcano do Mundo, ampliar isso, desses detalhes para algo maior, ou tomar cuidado às vezes de não estar só olhando ali muito a minúcia, ou que fica muito preocupado com o perfeccionismo, que aquilo tem que estar certinho, se não tiver daquele jeito eu não vou me expor, mas não é o caso, porque eu tô falando para você até brincar com isso, não levar tão a sério, não colocar uma autocrítica muito exacerbada. Aqui eu vejo uma energia de virgem forte com a carta do rato, tá? Porque é a carta do detalhe, a carta do pequeno, e virginiano é muito meticuloso. A gente vê aqui agora no Xing 38, a oposição, divergências de opiniões criam enfrentamentos. O confronto será útil, porém, um não deve dominar o outro, mas sim ser seu complemento. Seja tolerante e haverá progresso mesmo que demore. Sua intuição lhe dirá o que fazer. Conserve a identidade e a sabedoria.
para começar, a gente fala de oposição, divergências de opiniões. Talvez no próximo mês você tenha alguma divergência de opinião com alguém, algumas coisas vocês não concordem, mas está falando que existe uma forma de complementar uma opinião oposta da outra. Talvez vocês consigam chegar num denominador comum. E isso representa muito a carta do mundo, que é uma carta de completude. É uma carta em que você tem aquelas oposições unidas numa só coisa, numa síntese, né? A tese, a antítese e a síntese. A gente tem a síntese no mundo, então você precisa chegar numa síntese com alguém no próximo mês, tá? Um resumo que seja satisfatório para ambas as partes. Se você tiver um confronto com alguém, de qualquer forma, leve de maneira leve, tá? Playfulness, tá? Não se estresse com isso. Também não fique criticando outra pessoa demais ou se autocriticando demais. Preste atenção ao detalhe, mas não ao ponto de não conseguir enxergar o todo, tá? Então tá falando aqui que o confronto será útil, será positivo, contanto que você não tente dominar os outros nem permitir-se ser dominado. Fala para você ser tolerante, tá falando que vem o progresso e tá falando aqui para você confiar na sua intuição, conservar sua identidade e sabedoria. Identidade, principalmente, confiar em quem você é, nessa nova identidade que se forma a partir de tudo isso que você já passou na sua vida, que você alcançou um ápice. Você pode se considerar hoje uma pessoa muito mais madura do que ontem, tá? E se você tiver algum tipo de oposição mais problemática, eu não vejo chance, porque você vai estar com uma defesa espiritual muito boa. Mas tem aí uma galera da pesada aí te defendendo. Eu vou ver aqui um pouco dos charms pra gente complementar. Vamos ver o que vai sair. Saiu tubarão. Bom, saiu essas duas maçãs unidas aqui, que são como se fossem dois corações, né? Então acredito que talvez você encontre uma pessoa que tem uma grande afinidade com você e como eu estava falando aqui, né? Às vezes, mesmo que hajam algumas divergências, que vocês sejam pessoas muito diferentes, de pensamentos diferentes, talvez valores diferentes, vocês se complementam. Você e essa outra pessoa. Se você não tem uma pessoa em vista, talvez através dessas oportunidades que o universo vai estar trazendo, vai começar brincando, talvez um implicando com o outro, e no final das contas vão ser inseparáveis, vão se sentir duas crianças se divertindo juntas, né? Aí saiu aqui a palavra revolução, ou seja, algumas formas de pensamento precisam ser modificadas. Eu acredito que muito tem relação com esse trabalho na sombra, tá? Aquilo que está oculto, os seus talentos ou coisas que você não aceita bem, que você precisa trabalhar melhor, vai trazer uma grande revolução na sua vida se você conseguir transmutar isso, essas tais coisas negativas, em coisas positivas. Saiu aqui o bolo, que representa festas, eventos, talvez aniversários, que venha no próximo... Pode ser o seu aniversário ou o aniversário de alguém importante, tá? No próximo mês, talvez tenha algum tipo de evento assim. Saiu o tubarão, de alguém que sabe o que quer, né? Alguém que corre atrás do que quer, mesmo que às vezes pode parecer um pouco agressivo. Não tenha medo, às vezes, de se impor. A única coisa que esse símbolo traz é de também não ser excessivo, de não ser uma pessoa voraz, que não respeita ninguém, né? Que se acha a última bolacha do pacote. Tem que ter o seu limite também, né? Pode ser também que você tenha que lidar com uma pessoa com esse perfil. Aí você coloca ela no seu lugar, não deixa ela invadir o seu espaço. Saiu aqui, ó, o chinelinho, as havaianas legítimas, que eu vou botar aqui no Playfulness, porque tem a ver com diversão, tem a ver com um momento para você tirar férias ou ir para um lugar para relaxar, colocar as pernas pro ar, sabe? Ficar à vontade. Talvez juntamente com alguém isso venha acontecer, tá? Ou você venha fazer algum tipo de viagem. Eu até tinha esquecido de tirar os papeizinhos para uma opção, mas eu vou tirar para essa. No caso, se você tiver alguém em mente,
com quem você tem um relacionamento, o que essa pessoa gostaria de dizer. 2 papeizinhos. Tenho fantasias nós dois. Essa pessoa fantasia com você. Se for uma pessoa que está à distância, fica fantasiando. Tá na fantasia. Você fica na brincadeira. E tá aqui, fica imaginando nós casados. Olha só, a pessoa tá querendo juntar os trapinhos com você. Gente. Eu tô vendo aqui uma nova oportunidade, talvez de completude mesmo, né? De você se unir a alguém. Tá? Então é isso, essa foi a opção número 4, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês, por favor, dê aquela curtida, não saia daqui sem botar o dedinho lá, tá? Comente, compartilhe o vídeo para quem mais poderia gostar, quem mais queira saber, né, como é que vai ser o mês. Bota para frente, vamos progredir aí. Um grande abraço para você, tchau, tchau.